queridos irmãos que prestigiam a Casa Espírita Fraternidade nas suas redes sociais. Neste momento, vamos todos nós, de coração uníssono, imbuído nesta sintonia que este momento necessário se faz. Buscamos a paz, buscamos o amparo do Pai e do Mestre Jesus. A todos os irmãos que passam por este momento difícil, nesta provação deste flagelo, Senhor. Possa levar a luz a essas familiares de irmãos que estão partindo. Possam, Senhor, consolá-los. Sejam esses profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, Senhor, abnegados em sua luta, alguns doando sua própria vida em defesa da vida dos seus próximos. Ó Mestre amado Jesus, vós que sois o médico de nossas almas, que os nossos pensamentos se dirijam neste momento, Senhor, a todos esses irmãos necessitados, para que tenham fé, para que possam, Senhor, empunhar a bandeira da esperança, da perseverança e da coragem, sedimentada, Senhor, na confiança em vós e nos vossos decretos divinos. Possam todas essas vibrações, nessa sintonia, nesta onda fraterna, chegar a todos esses corações em aflição, a todos esses nossos irmãos que passam por esta provação de humildade e caridade, Senhor. Que o vosso amparo e que a vossa luz, Mestre Jesus, vós que sois o médico de nossas almas, vós, amigo incondicional de todas as horas, que está no leme da nave do planeta Terra, possa nos conduzir nesse momento em serenidade, em confiança na justiça divina, nesse Pai de amor que a todos os seus filhos ama, ama e ama. Sejamos assim todos nós, meus irmãos, unidos em nossos propósitos, das nossas intimidades partem todas essas vibrações formando essa corrente que esse planeta necessita neste momento. A gratidão a Ti, Pai, por nos proporcionar esta lição que é olhar para dentro de cada um e ver o verdadeiro sentido do ser que somos, seus filhos, e que o nosso dever é nos amarmos como verdadeiros irmãos. Que assim seja. Saudações, queridos irmãos. Nos sintamos envolvidos no amoroso amparo de Jesus. Que os benfeitores responsáveis pela tarefa possam nos auxiliar. Que todos os espíritos responsáveis pelo processo de educação e reeducação da humanidade estejam conosco. Que nós sejamos dóceis e bons intermediários da palavra que nos chega por intermédio do Evangelho de Jesus. A temática que será trazida hoje fala de algo que diz respeito à nossa condição, à nossa realidade como espíritos imortais. Momentos de expiação e aflição. Por que não tomarmos por base do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus nos diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quando se fala, conforme a temática sugerida, momentos de aflições e de prova, também poderíamos dizer momentos de expiação e de prova, porque a Terra ainda é um plano de expiações e de provas. E nós começamos esse trabalho com base no capítulo 5, quando nos é trazido que
dentro dos momentos de aflições que enfrentamos, nós nos deparamos com duas realidades. As aflições que dizem respeito às nossas vicissitudes, que tem muito a ver com a nossa condição presente, pelas escolhas atuais que fazemos, por conta da lei de causa e efeito. Tudo nos traz uma resposta diante do nosso plantio, diante das nossas decisões, mas também tem causas anteriores. E nós tomamos por base as seguintes informações. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou seja, ou se quisermos compreender, elas têm duas origens bem diversas, que importa distinguir. Umas têm a sua causa na vida presente, na encarnação atual, e outras fora desta vida. Porque muitos de nós, sem o conhecimento e sem essa orientação, questionamos. E nós sabemos que o entendimento em relação à lei de reencarnação não é somente uma informação que pertence ao Espiritismo, à doutrina espírita, mas em Espiritismo estudamos e falamos à exaustão. Buscamos estudar e compreender a lei de encarnação, para compreendermos melhor os porquês da nossa vida. E muitas vezes, em particular nas casas espíritas, muitos de nós buscam o alento às nossas dores justamente por conta da nossa necessidade do saber. Como a gente já vem trazendo essas informações, a fé cega não é mais desses tempos. Nós buscamos compreender os porquês, compreender de que forma as coisas acontecem nas nossas vidas. O porquê crianças nascem já com tanta dificuldade, enfermas, com doenças, trazem uma predisposição a desenvolverem doenças e muitas vezes aparentemente não está no histórico genético dos pais. Então, muitas vezes, sem esse conhecimento, nós sofremos. E o desconhecimento nos causa sofrimento. O desconhecimento nos causa muitas vezes revolta. Então, vejamos ainda o que a doutrina espírita nos traz em relação a isso. Que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e pelas decepções da vida, interroguem friamente a sua própria consciência. Que remontem passo a passo a fonte dos males que os afligem e verão, se na maioria das vezes não poderiam dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. Quantos de nós, muitas vezes, fazemos esse exame de consciência, porque nós já temos a inteligência de modo que nos favoreça a compreensão de muitas dificuldades. E muitas vezes nós nos deparamos com esses questionamentos. E se nós fizéssemos sim uma análise muito fria das nossas ações, nós encontraríamos essas respostas. Se eu não tivesse tomado aquela atitude. E um exemplo clássico, algo que diz muito a nossa realidade, é que nós temos maus hábitos, práticas abusivas, que elas vão impactar diretamente na nossa saúde física. A prática do tabagismo, o alcoolismo e muitas outras práticas, até mesmo de modo excessivo, que trazem consequências graves à nossa saúde. E muitas vezes nós queremos uma resposta ou uma cura, uma resposta imediata ou uma cura física para as nossas dores atuais. Então, falamos pelo próprio exemplo, por conta de já termos vivido a experiência de familiares terem passado a dificuldade do enfisema pulmonar, que é um agravo por conta da prática do tabagismo, e é um exemplo do que vivemos hoje. As pessoas trazem esse agravo por conta desta prática e muitas vezes em determinados segmentos religiosos, em determinados templos ou crenças, buscam a cura física. Nós precisamos despertar para essas realidades. Nós precisamos acordar e entender que somos nós os semeadores do nosso amanhã. E quando nós cometemos esses abusos, essas agressões
ao nosso corpo, à nossa saúde, nós iremos colher os frutos amargos deste plantio. E trazemos um enfoque em relação a essas questões que envolvem a saúde por conta da irresponsabilidade e do descuidado que muitos de nós está tendo na condição atual. Muito se aborda na intenção de trazer às claras as orientações e informações aos humanos por conta da dificuldade que estamos vivendo com o coronavírus. Precisamos das orientações. A fé ela é essencial para alimentar a alma. É a fé que nos conduz. É crer em Deus que nos faz fortes. Mas nós, como espíritos, temos que ter consciência da nossa responsabilidade. Temos que ter fé, sim, mas temos que ser responsáveis em cuidar bem da nossa saúde. O Espírito Diógenes, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos orienta. Cuidar do corpo e do espírito. E nós precisamos ter esse cuidado, precisamos ter esse enfoque. Quando a Organização Mundial de Saúde nos orienta os cuidados que devemos que ter em relação à higiene, à saúde, lavar as mãos, é um cuidado humano. Nós somos orientados que precisamos da prece, da vinculação com a divindade, do amparo da espiritualidade por intermédio de Jesus, o nosso divino amigo. Porém, nós não podemos descurar da responsabilidade e do cuidado que temos que ter. Isso diz respeito a nós. Porque senão, torna-se uma fé cega, sem responsabilidade, agindo de modo irresponsável, porque muitos de nós, tomando por base a problemática que estamos enfrentando do coronavírus, quantas pessoas contaminadas e não sabem que estão? Quantos de nós, vivendo esta condição, e lembro de uma fala do Divaldo, porque o Divaldo Franco é um nome respeitado no meio espírita, e trazia algo extremamente importante quando entrevistado. Dizia ele que se morresse agora, se desencarnasse por conta de complicações pelo coronavírus, seria uma forma a qual a espiritualidade o conduziu ao desencarne, mas não por conta de que estivesse se sentindo desamparado. Vejamos desta forma. Nós temos que ter responsabilidade. Nós não podemos apressar o processo. Entendemos em doutrina espírita que se acelerarmos o processo, é suicídio indireto. Irresponsabilidade com a sua saúde, com os demais. Então, muitas vezes, nós buscamos um enfoque na orientação, aqueles que já aceitam, no esclarecimento daqueles que o buscam. Mas quantas pessoas estão indiferentes? Quantas pessoas sequer acreditam? E, inclusive, pessoas que vivem no meio social, que trabalham na área médica, na área da saúde. As informações estão desconexas, alguns confusos com o que é trazido. As pessoas estão com um certo medo, alguns com pânico. Precisamos ter fé, sim, mas compreendermos a nossa responsabilidade. E trouxemos um material extremamente importante, porque mesmo em determinados segmentos religiosos, alguns companheiros preferem acreditar que é o fim do mundo. Preferimos acreditar que é o fim dos tempos, que é a proposta de renovação para a humanidade. Que a humanidade sairá melhor, sim, que nós nos tornaremos melhores. Claro, em breves anos, um período, em pouco tempo, que sejam alguns anos, 5, 10, 20. Esta velocidade, esse tempo se dá por conta da nossa forma de nos conduzirmos e utilizarmos bem o nosso livre-arbítrio. Mas vejamos que a doutrina espírita não faz apologia ao sofrimento, mas ela nos leva à reflexão da compreensão do que estamos vivendo. De modo lúcido, racional, buscarmos o entendimento das questões atuais. Os porquês. Há quem pense que é um castigo da divindade, que a natureza está se vingando do homem. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, não podemos esquecer disso. É extremamente importante que compreendamos que existem mecanismos nas leis desse Pai perfeito, dessas leis perfeitas,
que ainda são insondáveis a nós. Que nós não temos uma inteligência plena, de modo a que nos favoreça a compreensão, sequer a aplicação do Evangelho de Jesus nas nossas vidas. Mas vejamos que no histórico da humanidade, essa não é a primeira pandemia que enfrentamos. Nós tivemos a chamada peste negra. Morreram cerca de 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia, de 1333 a 1351. Foi um período significativo. Tivemos a cólera, que também trouxe sequelas para a humanidade. Cerca de 1 bilhão de mortos entre 1850 e 1950. Tivemos ainda, no histórico da humanidade, a varíola, com cerca de 300 milhões de mortos, de 1896 a 1980. Tivemos ainda a chamada gripe espanhola, que de espanhola só tem um nome, para quem conhece o histórico. De 1918 a 1919, foram cerca de 20 milhões de pessoas. A tifo, que de 1918 a 1922 levou à morte cerca de 3 milhões de pessoas. A febre amarela, que trouxe cerca de 30 mil mortos na Etiópia entre 1960 e 1962. O sarampo, tão conhecido por nós, hoje tão comum, traz no seu histórico para a humanidade a morte de cerca de 6 milhões de pessoas até 1963. Morreram 3 milhões de pessoas. A malária, também bem conhecida no Brasil, que cerca de 3 milhões de pessoas morreram por volta de 1980. E aí nós temos dentro desse histórico a AIDS, que trouxe aí até os dias atuais, de 1981 para cá, cerca de 22 milhões de mortos. E agora estamos enfrentando mais uma pandemia. Então nós precisamos despertar para essas realidades e entendermos que a humanidade, de tempo em tempo, passa por esses abalos morais. E isso é uma construção do próprio homem dentro da sua condição moral. O homem cria, o homem faz isso, o homem alimenta. E observemos, dentro do que estamos enfrentando agora com o Covid-19, que nos é exigido coisas tão básicas. Nós já deveríamos estar lavando as mãos o tempo todo. Questões tão básicas de higiene. Mas agora nós somos convidados, compulsoriamente, à responsabilidade de olharmos melhor a nossa própria vida, termos mais respeito, mais carinho. Agora é momento de perdoar. Agora é momento de desculpar as ofensas. Agora é momento de mudança. O mundo não está acabando, o mundo está se transformando. E estamos sendo conduzidos de modo compulsório por uma das leis naturais chamada lei de destruição, que anda colada com a lei de progresso e que nos arrasta, porque a humanidade estacionária de espíritos rebeldes que são os habitantes da Terra simplesmente optaram em seguir as suas vidas. E hoje nós somos convocados a amar de modo incondicional, a respeitar o nosso próximo, a respeitar o nosso semelhante. E a nós, espíritas, estudantes, aqueles que pensam, mas e a espiritualidade, o que nos diz sobre isso? Há diversas informações da Federação Espírita Brasileira, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Divaldo tem nos trazido muitas informações e muitos outros irmãos. Mas há um irmão que nos trouxe uma informação extremamente importante. Para quem tenha pensado, e na época de Kardec, será que aconteceu alguma coisa semelhante a isso? Nos diz um trabalhador, um militante espírita chamado Alessandro Viana Vieira de Paula, escritor e palestrante. Ele nos traz que na Revista Espírita de 1865, Kardec escreveu algo sobre isso.
foi quando no momento se vivia aquele período da cólera, que morreram muitas pessoas. E foi feita uma comparação àqueles que eram contra a doutrina espírita, que o espiritismo foi comparado por eles como a peste, porque se espalhava muito rápido. Bendita a doutrina espírita. Graças ao bom Deus, graças a Jesus, que essa doutrina chegou até nós e nos consola. E temos orientações de Kardec que nos aclaram e nos servem para o momento agora. Observemos bem. E nos é trazido da seguinte forma. A cólera é uma doença bacteriana intestinal, normalmente causada pela ingestão de alimentos ou água contaminada. Então, lá na época, cerca de 70 mil mortos. No artigo que foi trazido por Kardec, Kardec cita a carta de um leitor de Constantinopla, onde teria ocorrido 70 mil mortes, lá naquela região. Tendo o leitor sugerido que os espíritas de lá, pela crença religiosa, teriam sido preservados pelo flagelo pandêmico. Como se o fato de ser espírita ou ser desta ou daquela religião nos favorecesse. Não, eu sou um seguidor do Cristo, eu estou imune. Isso é fé cega, isso é fanatismo e isso é perigoso. Observemos o que o Kardec nos trouxe em relação a isso. De imediato, Kardec discorda da tese do leitor e afirma que a fé espírita não poderia ser um antídoto contra a cólera, mas faz excelente abordagem no sentido de que o conhecimento espírita propicia uma força moral que é capaz de nos preservar de muitas doenças, porquanto esta força moral repercute no corpo físico, inclusive no sistema imunológico. E é claro que as informações vão além disso. Ele fala também em relação ao nosso estado emocional. E hoje vivemos muito bem isso. Muitas pessoas se deixam levar pelo medo. É aceitável, é compreensível e respeitamos. Porém, temos que ter fé. Temos que fazer a nossa parte e termos a nossa responsabilidade. Muitas pessoas evoluem do medo para o pânico, descontrole. Isso nos fragiliza. Isso faz com que, de certa forma, estejamos mais vulneráveis pela questão emocional. E isto é perigoso. Nos torna mais suscetíveis. Então, existem esses dois aspectos que devem ser levados em consideração. Dos cuidados que temos que ter com a higiene mental dos nossos pensamentos, buscar vencer a cólera, a irritação, porque nós somos espíritos ainda em dificuldade. Somos rebeldes, temos dificuldade da aceitação, de nos relacionarmos com outras pessoas. E agora somos convocados a nos relacionarmos com estes que o Pai nos permitiu que voltássemos nessa encarnação, na condição de familiares, dentro dos nossos lares. E é por isso a orientação, mais do que dos órgãos de saúde, da espiritualidade superior a nós, fique em casa. Então, quando nós nos revoltamos sem conhecimento, meu Deus, por que tanta dor? Por que o mundo parece que está entregue? É o momento do nosso testemunho, é o momento de renovarmos a nossa fé, de fazermos aquilo que é importante, crescermos, evoluirmos. Agora não dá para viver mais somente a futilidade. Somos chamados à responsabilidade do viver de modo pleno, com saúde. Saúde mental, saúde espiritual, saúde psicológica, bons pensamentos, um bom direcionamento. Faça o Evangelho no lar. Convide Jesus para fazer parte do seu ambiente familiar. Faça as suas preces em família, mas não deixe de tomar os seus cuidados. Que o Pai nos ampare, que o Pai olhe por nós e nos guie, que os bons espíritos encontrem acesso em nosso campo psíquico para que nós consigamos captar as suas orientações, captar as orientações do benfeitor espiritual que nos acompanha, o tutor espiritual que tem a responsabilidade de nos conduzir nessa encarnação. Que nós tenhamos essa sensibilidade, mas que, acima de tudo, tenhamos força moral e coragem para colocarmos em prática
o que o Evangelho de Jesus nos tem sugerido. Se Jesus nos diz, bem-aventurados os aflitos porque serão consolados, façamos a nossa parte. O planeta ainda é de expiação e de prova, então provemos a nossa fé. Provemos. O que estamos enfrentando aqui, nós só não lembramos, mas nós concordamos e imploramos a divindade uma nova oportunidade para aqui estarmos. Então, que nós possamos estar de coração aberto, que Jesus nos ampare e nos conduza nos seus braços amorosos. Muita paz a todos. Amados companheiros de jornada terrena, neste momento e que a humanidade para e fica confinado em seu lar. Porém, meus irmãos, a distância pode ser física de seus afetos, mas nossos corações e nossos pensamentos nos aproximam, desejando a todos o bem que cada um precise, a paz que cada um necessite, Senhor. Vamos todos, unidos, de mãos dadas, mãos de ações, mão de intenções, onde a caridade seja essa bandeira a brilhar neste momento, dirigindo a todos o nosso sentimento e o nosso pensamento, indistintamente, a toda a humanidade. Sejamos assim, filhos de Deus, discípulos do Mestre Jesus, seguindo a sua luz na direção do reino de Deus, ao encontro com esse Pai, ao encontro com o seu amor. Que assim seja.